Então a gente vê que os ismos, eles prejudicaram muito as tribos, né? Mas daqui a algumas semanas a gente vai estar estudando a Paraxá Ekev, que é uma paraxá lá do livro de Deuteronômio, e essa paraxá é extraordinária, que ela fala Ekev, né? Que pode ser traduzido como calcanhar, é da estrutura da palavra calcanhar em hebraico, ou seja, daqui a algumas semanas que a gente estiver estudando essa paraxá, a gente vai ver que nós somos a geração do calcanhar, ou seja, o calcanhar, apesar de ser a parte mais insensível do corpo, né? Mas, vamos dizer assim, o calcanhar, nós somos o corpo do Mashiach, né? O calcanhar é que esmaga a cabeça da serpente, vamos dizer assim. Nós somos a geração do calcanhar, que ainda que seja insensível comparado com outras partes do corpo, mas é a geração que puxa o Mashiach, porque o Mashiach vai ver que apesar de tantas dificuldades, nós conseguimos achar o caminho de volta, né? Então isso traz um mérito para nós. Pode falar. Então, o Bertrand colocou assim, me chamou a atenção que Jeroboão era efraimita, e além de mudar a data de uma festividade, ele ainda fez o povo adorar touros de ouro. Tudo isso com o receio do povo seguir Judá. Isso. Justamente o que acontece hoje. A mesma coisa. Muito legal o comentário do Biratã. Mesma coisa acontece hoje. E o Yachara colocou, verdade, Abraão é o exemplo de nossas vidas, um homem que não conhecia a Yamuá direito, né? Conta no livro de Jazar que ele buscava compreender de toda forma devido à perdição em que o povo naquela época estava. E nós somos Abraão hoje, isso aí, né? Isso aí, muito show. Tendo que sair do meio de vários ensinos errados para buscar compreender Yamuá e sua vontade. Isso, perfeito o comentário do Yachar. Isso mesmo. Isso mesmo. Por isso que quando diz em Apocalipse 7 e 14 acerca dos 144 mil, os remanescentes, diz que na sua boca não se achou engano, não significa que eles são inerrantes, significa que não há dolo no coração deles. É isso que o autor de Apocalipse, né, Yohanan, ele está falando por orientação divina, ou seja, na sua boca não se achou engano, ou seja, tão logo eles descobrissem que alguma coisa estava errada, eles voltavam para o caminho da Techuvá, porque em Atos 3:21 fala que o download só vai concluir o 100% quando o Mashiach voltar. Em Atos 3:21 fala, convém que os céus contenham a Yahushua até o Tikkun Olam, restauração de todas as coisas. Nenhum de nós chegou no 100%, ninguém chegou no 100%. A gente, como Paulo diz, não que eu tenha atingido a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e prossigo para o alvo. Então o remanescente não se acha engano na sua boca, porque não existe dolo. Ele está no caminho da Techuvá, procurando fazer o que é correto. Pode falar. E é muito triste isso, né? De vez em quando, né? Principalmente no início da nossa Techuvá, né? Eu me pegava acordando de noite e eu ficava chorando porque falando para o Criador assim, poxa, que distância, né? Quanta coisa, contra tanta coisa a gente tem que lutar, né? Além de lutar contra os ismos, a gente tem que lutar uma distância grande, nós viemos parar do outro lado do mundo. Isso mesmo. Né? Nós fomos dispersos, né? Aquela história que fala que quando a Síria, né, pegou as 10 tribos, que eles separavam as famílias, que colocavam o pai num lugar, a mãe no outro, o filho no outro, e separavam, foi o que fizeram com a gente. É verdade. Foi o que fizeram com a gente. E assim, é muito triste, porque a gente hoje se vê num contexto totalmente diferente das escrituras e a gente tem que fazer uma força sobrenatural para voltar. Para poder voltar. É verdade. Né? Para fazer esses 180 graus aí do Techuvá. Verdade. Né? Então, assim, é muito triste. Eu várias vezes eu acordo e quando eu estou orando, eu choro porque eu lembro disso e peço ao Criador assim, misericórdia, porque é uma luta todos os dias. Todos os dias. Ou seja,
Então é um exercício, né? Desde o começo do Techuvá a gente tem que ir sempre se esvaziando e provando do chá do Criador, esvaziando a nossa xícara para que o Criador nos dê mais do seu chá, né? A Eliane está falando aqui, né, que não percebeu isso antes, poderia ter começado a Techuvá mais cedo, né? Ela fica pensando nisso. E a Isabela está falando, né, que ainda temos que lutar contra nós mesmos, contra os ídolos que levantamos, os bezerros de ouro que criamos. Quer dizer, é uma luta ainda mais difícil, né, que a gente tem. Né? É verdade, isso que a irmã Eliane e a irmã Isabela falaram, perfeito, né? Quer dizer, então a gente, nessa Techuvá, né, nessa paraxá aqui, ela vai falar muito acerca da nossa Techuvá. 42 foram os estágios, as viagens, as jornadas do nosso povo de Israel no deserto durante 40 anos. Simbolicamente, cada um de nós precisa cumprir simbolicamente, tá? 42 jornadas aqui na nossa vida, tá? Em direção à Terra Prometida, que é quando o nosso Mashiach retornar, tá? Olha o que diz a gente vai voltar para Paraxá. Em Irmiarro, marquem esse texto na Bíblia de vocês, tá? Jeremias 6, 16, diz assim, olha que coisa interessante. Assim diz Yahuá, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Olha que coisa interessante, é o que acontece nos dias de hoje. A gente fala, vamos voltar para as veredas antigas, né? Aí o ser humano fala assim, não, mas o ser humano é moderno. Aí o Criador lá do céu vai falar assim, olha, vocês são modernos, mas eu sou eterno. Né? O ser humano, eu sou moderno, é o Criador, mas eu sou eterno, né? Então o Criador não vai entrar dentro da caixinha do ser humano. Ah, agora é moderno, a gente tem que ir para frente, não tem que ficar olhando para as veredas antigas, não. Mas a Bíblia fala isso, né? A inerrante, as Escrituras. Então vamos lá. 180 é o número de graus que nós temos que virar para o Techuvá ser completo, tá? Na arte marcial, por exemplo, existem algumas lutas que o lutador fica de lado, né? O lutador fica de lado. Ah, eu vou ficar de lado, né? 90 graus. Ficar de lado. Ah, por que você está de lado? Ah, eu me exponho menos. Se expõe menos? Beleza. Tá legal. Será que vale a pena? Porém, só vai usar metade das suas armas, ó. Se for socar, só vai pegar esse braço aqui. O que acontece? 2 braços e 2 pernas, 4 equipamentos, tá? Só vai poder usar 2, tá? Então, o medo, né, de se expor faz com que use metade das ferramentas. Agora, quando se está de frente, olha, tá? Pode usar os 2 braços para lutar e as 2 pernas. Ah, mas se expõe mais. Ah, mas não tem jeito. Desde que a gente entrou nesse mundo, a gente tem que se expor mesmo. Tem que encarar a vida de frente, tá? Então, nós temos que fazer essa guinada de 180 graus na nossa vida, tá? Não podemos ficar de costas para o que o Criador propõe para nós, tá? Então, tem até um provérbio oriental que diz, ficando de costas para a luz, pouca coisa se vê além da sua própria sombra. Então, quando a pessoa, não quero saber de Torá não, se é coisa de judeu, que não sei o quê, eu estou no tempo da graça, é só o Novo Testamento, ela está ficando de costas, né? Está ficando de costas, não está nem de lado, está de costas. Então, é triste a situação dessas pessoas. Vamos lá, vamos prosseguir. Nós não podemos parar no número 180, tá? Por quê? Uma outra coisa que eu anotei aqui, tá? A expressão que o apóstolo Paulo mais usa nas suas cartas, tá? Shaul HaShaliach, é a expressão no Messias, tá? Nas Bíblias em português, eles traduzem incorretamente como em Cristo, né? Mas no hebraico é no Messias, tá? Que no hebraico a transliteração é Ba Mashiach, a tradução Ba Mashiach. É um Beit, um Men, um Shin, um Yud e um Het, tá? Até escrevi aqui para vocês, tá bom? Ba Mashiach, no Messias. E, curiosamente, a gemátria de Ba Mashiach, que é no Messias, é 360. O que é 360? É 180 vezes 2. Olha que coisa extraordinária. Se cada casa der uma guinada de 180 graus na sua vida, né? A casa de Judá virá 180 graus, né? A casa de Judá que já aceita a Torá, mas falta aceitar o Messias, vira 180 graus. A casa de Efraim, que já aceita o Messias, mas não aceita a Torá, vira 180 graus. 180 mais 180. Não é à toa que a expressão no Messias
é 360. Nos voltaremos para o Messias, se cada casa virar esses 180 graus, 180 mais 180, 360, que é a expressão mais usada por Paulo. Os teólogos até dizem, a expressão favorita do apóstolo Paulo, tá? Então, a conclusão, as jornadas em nossas vidas nos conduzem ao Mashiach. O nome dessa paraxá é Masei, jornadas, viagens, estágios, ou seja, as nossas jornadas devem nos conduzir ao Mashiach. E não podemos parar no 180, tá? 1 mais 8 mais 0 vai dar o quê? 9. 9 é a gemátria do primeiro homem, né? Adam Rishon, né? Que é traduzido como Adão, né? Adam é um Aleph, um Dalet e um Men Sofit, que vai dar 45. 45 é 4 mais 5, 9. Ou seja, 9 aponta para a perfeição original que o nosso pai Adão e Havá possuíam, ao qual o nosso Mashiach irá nos devolver quando for desfeito esse corpo e for transformado em corpo de incorruptibilidade, né? Pode falar, Nelly. O Biratã está falando que as duas casas acabam se encontrando, se cada uma virar 180 graus, Mashiach no centro, né? Cada uma para o lado. E foi bem interessante, né? Ah, muito show. Tem uma pergunta aqui. A Isabela está fazendo. Morel, o fato do povo ter percorrido 42 jornadas tem um nível SOD? O povo conseguia montar e desmontar a tenda incansavelmente. Isso fala sobre nossa perseverança e de não desistir. Mesmo que nós caiamos, devemos nos levantar, desfazer para se refazer? Sim, perfeito. Sim, isso mesmo, Isabela. Está correto o que você falou. Né? Nas 42 jornadas do nosso povo no deserto, tiveram altos e baixos. Né? O nosso povo que teve o ponto alto, faremos e ouviremos, foi os nossos antepassados que falaram faremos e ouviremos, que trouxe o mérito de receber a Torá no Monte Sinai. Foram os nossos mesmos antepassados que resolveram construir o bezerro de ouro. Ou seja, nosso povo teve altos e baixos, mas sempre voltou às suas jornadas, à sua trajetória. Eu fico imaginando como na nossa vida, né? Você você segue a nuvem do Criador, a coluna de fogo, né? Aí, é aqui que vai ficar. Aí você vai, pega, desmonta tudo, monta tudo, né? E para ali. Às vezes o lugar é maravilhoso, aí você, poxa, podia ficar aqui bastante tempo. Aí o Criador fala, não, um dia só, levanta, desmonta tudo e continua a andar. Aí depois você para num lugar que não é tão legal. Poxa vida, então, mas aqui você vai ficar mais tempo. É verdade. Era mais ou menos assim que acontecia, era uma trabalheira, né? Uma trabalheira. Era muito trabalho, eles montavam, a nuvem ia, a coluna, né, de fogo parava e tal, paravam e Moshe que teve a sacada principal, né, quando ele fez aquela oração, né, se tu não fores à frente, não nos deixe ir. É verdade. Então é a oração que a gente faz todos os dias da nossa vida, né? Exatamente. Se tu não fores à nossa frente, não nos deixe caminhar. Não vale nem a pena caminhar. Não vale a pena prosseguir, sem né? aguar, não vale a pena. É muito tremendo essas É muito paradas. tremendo, isso que a Mary falou é muito show, porque Moshe ele falou, né? O que nos distingue dos outros povos, senão a tua presença no meio de nós? Ou seja, então o que distingue nós que somos Netzarim, né, israelitas nazarenos, dos outros povos, das outras pessoas, senão a mesma coisa, a presença de Yahuwah Elohim conosco, né? Então nós louvamos a Yahuwah, porque ele teve aqui há 2000 anos atrás, Mariá, Yahuwah Yahushua Hamashiach, e no finalzinho de Matitiarro, de Mateus, ele disse, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, tá? Então, essa paraxá, ela vai falar muito sobre nossas vidas, a gente vai estar lendo aqui um comentário, tá bom? Vou ler para vocês.